Então, nesse vídeo eu vou explicar para você por que eu, você e provavelmente seus parentes e seus filhos, se tiverem menos de 30 anos, não vão conseguir se aposentar, pelo menos pelo modelo clássico que o governo propõe para a gente. Eu vou explicar o colapso da aposentadoria, do sistema de aposentadoria, de previdência do Brasil, e além disso eu vou explicar qual é a posição que o governo dos últimos 4 anos, ou que das últimas décadas está tomando em relação ao colapso inevitável da Previdência e comparar, por exemplo, com outros países como a China. De forma simples, a Previdência é um sistema de aposentadoria, e uma aposentadoria é uma remuneração de um afastamento de um trabalhador. Ou seja, a ideia é que quando uma pessoa a pessoa se afasta, deixa de trabalhar, ela começa a receber aquilo. No modelo clássico da aposentadoria, ela deixa de trabalhar e começa a receber os frutos. No Brasil, ele adota com o modelo do INSS. E aí, no Brasil, a gente tem um sistema de repartição simples, que a ideia funciona basicamente assim: os trabalhadores ativos, aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, seja na indústria, seja no agronegócio, seja prestando serviço, quando elas contribuem para o INSS com a expectativa de se aposentarem no futuro, elas estão não necessariamente guardando uma reserva de valor para si, e sim esse dinheiro que elas estão acumulando no INSS vai para sustentar a aposentadoria de outras pessoas, ou seja, dos trabalhadores que não estão ativos, que contribuíram com o INSS e se aposentaram. E a ideia é que os trabalhadores ativos sustentem os trabalhadores que não estão mais ativos. Esse é o sistema que o Brasil adota, que é de repartição simples. E aqui a gente tem dois problemas, porque, querendo ou não, e as pessoas que deixam de trabalhar e começam a receber do Estado, isso sai de um ativo e se torna um passivo. As pessoas começam a pesar para o Estado, e isso é uma despesa para o Estado. E o Estado tem que tirar dinheiro de algum lugar, e eu dar onde ele tira dinheiro do trabalhador. E a ideia funciona, como eu expliquei para você, de forma simples, dessa maneira. Aí a gente tem dois problemas que levam ao colapso da aposentadoria no Brasil e que também está levando ao colapso da aposentadoria no mundo global, no planeta inteiro. O problema é que a população ela está envelhecendo. Para você ter uma noção, hoje no Brasil atual, em 2026, a gente tem em torno de 32 milhões de pessoas aposentadas. Em 2070, 2075, vão ser 72 milhões de pessoas. Imagina o custo para você sustentar isso. É insustentável. Se o governo de hoje, 2026, já gastou, só para manter a aposentadoria de hoje, destinou quase mais de R$ 1 trilhão para sustentar a aposentadoria e ainda saiu com um rombo de 300. Imagina daqui a 40 anos, em 2070. É insustentável. E deveria dar para você alongar isso. Dá para você adotar um modelo, no exemplo que o ex-ministro da Economia deu, que é você meio que fazer com que a aposentadoria funcione como um sistema de avião, onde o avião ele vai caindo e você vai meio que estocando gasolina. Como é que isso funciona na prática? A ideia é que frequentemente seja feita reformas na Previdência. Ou seja, se eu não me engano, hoje em dia, para uma pessoa se aposentar por 62 a 65 anos de idade, dependendo. A ideia é que, como a população está tendo uma maior perspectiva de vida, isso demora mais para isso se estenda, ou seja, hoje é 62, amanhã vai ser 63, depois de amanhã vai ser 64 e por aí vai. Você sempre vai reformando a Previdência. Só que aí tem um problema, que é o seguinte: a gente vive num modelo político, ou seja, você fazer uma reforma previdenciária tem um custo político estratosfericamente grande, e os políticos eles não estão dispostos a fazer essa reforma. O resultado é um rombo de 300 bilhões na conta pública do Estado. E tem duas formas de você estender e tornar a Previdência de maneira mais sustentável, fazer com que a Previdência se torne um sistema mais sustentável. Que é você, obviamente, fazendo reformou lá a Previdência, como no exemplo que eu expliquei, a idade mínima é de 62, aí vai para 63, 64, ou você faz com que a produtividade do trabalhador brasileiro, já que a população está envelhecendo, então você tem que fazer com que o trabalhador brasileiro produza mais, se valorize mais, e com ele produzindo mais, o resultado é que ele também
passa a destinar mais recursos para a Previdência, para o INSS. E aí, sim, a gente consegue fazer com que o INSS sustente por mais tempo. O problema é que a gente vive no Brasil e colocar isso na prática, aumentar a produtividade do brasileiro, é uma tarefa extremamente difícil. Só para você ter uma noção, a produtividade no Brasil, do brasileiro médio, se manteve a mesma desde a década de 90. Os únicos setores que tiveram algum crescimento relevante foi o agronegócio, que é coisa de 6% ao ano, e o setor de minério, que foi 3% ao ano. O resto, tudo caiu, ou se manteve igual, da década de 90, que eu estou tirando isso. Desde a década de 90. Ou seja, a posição que o governo está tomando é não fazer reforma da Previdência e não fazer com que o trabalhador comece a produzir mais. Mesmo com o advento da tecnologia, o Brasil ainda não consegue usufruir dos benefícios da tecnologia para aumentar a produtividade do trabalhador. De forma alguma vai fazer com uma reforma da Previdência, porque uma reforma da Previdência é crueldade contra o trabalhador. E aí a pergunta que eu fico é o seguinte: se você não fizer uma reforma da Previdência agora, você vai ter que fazer amanhã. E se você não fizer amanhã, depois de amanhã a Previdência vai colapsar, porque é insustentável. Você precisa tirar dinheiro de algum lugar e dinheiro é escasso. O Estado pode produzir mais, obviamente, imprimir dinheiro. Só que o Estado, dinheiro é papel. O que adianta as pessoas receberem um salário mínimo de aposentadoria se isso não vale nada? Não tem poder de compra aquisitivo nenhum. E a única coisa efetiva que eles estão fazendo é o combate à sonegação fiscal. Essa é a ideia. Sustentar a Previdência com base em combate à sonegação fiscal. E eu até entendo que sim, a Previdência fiscal, a Previdência no Brasil tem um problema que o Brasil é um país corrupto endêmico. Então, por exemplo, a gente teve o escândalo do INSS, a gente teve do Banco Master, mas não é só de renúncia fiscal que você vai sustentar a Previdência pública. Você precisa fazer com que o trabalhador renda mais, consiga produzir mais, por mais tempo, e fazer reformas na Previdência. Porque se você não fizer isso, no futuro a população não vai ter acesso a sequer à Previdência. E aí, qual é a posição que, por exemplo, países desenvolvidos eles estão tomando em relação a isso? Qual é a posição, por exemplo, que a China está tomando para meio que tentar conter essa crise demográfica? Por exemplo, a China, eles estão tentando investir maciçamente no desenvolvimento de mão de obra robótica. Ou seja, é por isso que a gente volta e meia, a gente vê robô, justamente para que os robôs substituam a mão de obra humana. E aí sim, mantendo a produção, eles conseguem sustentar esse modelo de previdência. E em relação a você, meu querido, a única forma de você se aposentar é por meio de uma aposentadoria privada. Se você não constrói uma aposentadoria privada, se você não conseguir chegar numa certa idade e não conseguir se aposentar por conta própria, você não vai ter direito ao INSS, porque vai colapsar. Ou, no mínimo, você vai demorar muito tempo até que você tenha acesso a esse direito. E não é porque está na Constituição que isso significa que vai ser aplicado na realidade. E além do fato que o INSS, como o INSS tem um custo e tem rombos, esse dinheiro, por exemplo, esses 300 bilhões do rombo de 2025, ele precisa sair de algum lugar. Ou seja, para conter esse rombo, o que o governo vai fazer? O governo vai tirar. É sempre esse modelo, é sempre essa linha que ele segue. Primeiro eles tiram o dinheiro da educação, porque uma massa mal educada, mal informada, é fácil você conseguir voto. Depois eles tiram da saúde, depois eles tiram da segurança. Eles vão tirar esse dinheiro de algum lugar, eles precisam tirar dinheiro de algum lugar. E se eles não conseguirem, e se eles não puderem tirar, pelo menos em ano eleitoral, eles vão conseguir virar para fazer isso, mas que eles vão ter que se endividar não, porque o Brasil já está endividado. Eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar, seja da educação, seja da saúde, seja da segurança. E aí, em relação a você, o que você pode fazer numa situação dessa? O que eu recomendaria é você apostar em uma previdência privada, seja uma VGBL ou uma previdência complementar, seja uma VGBL, seja uma PGBL, seja
rendimento de renda passiva, investir em ativos, investir em fundos, é você por você, meu amigo, porque você nunca recebeu a escolha de não pagar o INSS, só que você não vai ter o direito de usufruir do próprio INSS. Bom, esse foi o primeiro vídeo desse canal. Quis apresentar sobre justamente o primeiro vídeo que eu quis fazer foi sobre a Previdência e agradeço pela oportunidade.